Esta história, com certeza, daria um bom filme. Ela começa em 1949 e, na verdade, nunca se encerrará, pois será lembrada sempre que se contar sobre o cinema brasileiro. É a história de uma de suas mais importantes fases e de uma ousada tentativa de transformar em indústria a produção quase artesanal dos filmes brasileiros na década de 50. Esta é a história da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, hoje com seus estúdios demolidos ou fechados, mas que já foi a Hollywood brasileira, majestosamente plantada num enorme terreno de São Bernardo do Campo. A Vera Cruz tem indiscutível importância, uma importância que não foi compreendida na ocasião. O mito que se espalhou, em boa parte mal intencionado, de que era uma imitação faraônica de Hollywood, não procede, porque a Vera Cruz foi um estúdio organizado em bases profissionais e com um modelo inglês, um sistema de trabalho organizado e responsável do cinema inglês, distanciado do cinema americano, mas bastante dentro daquilo que é o que se exige no mundo todo para uma produção profissional e artística de filmes. Ela trouxe um know-how, um padrão de fotografia, um padrão de normas de como se fazer cenografia, de como montar os filmes, sonorizar, musicar, criar roupas adequadas para sequências e um nível de seriedade, um nível de qualidade que não é, como muitos ironizam, o cinema de qualidade ironizando. Essa qualidade é a qualidade que todo cinema tem que ter, e principalmente hoje que a qualidade hollywoodiana, naquele tom de brilho, de capricho, é um patrimônio e é um domínio de todo o cinema mundial. Então, ela tem a importância. O que é que se esperou dela, e todo mundo estava deslumbrado, todo mundo estava com até recalque, ou até uma ponta de despeito, quem estava fora, de ficar depreciando o trabalho. Claro que houve erros, mas foi muito cedo para o pessoal achar que a coisa estava falida. E o resultado não vem assim, a 3x2. Deveriam ter esperado mais o resultado das primeiras fitas e corrigindo os pontos que não eram de maior aceitação popular e, ao mesmo tempo, sem descer de nível, sem descer de qualidade, sem descer de inventiva. Mas, inegavelmente, todo o nível moderno, todo o nível de qualidade, todo o nível de estilo que o cinema brasileiro tem hoje, e às vezes tem até menos do que no tempo da Vera Cruz. É importante e é o certo. Foi pena que parou e não se faz cinema sem estúdio, por mais que o pessoal ache que sim. De 1949 a 1954, a Vera Cruz realmente viveu o seu curto período de esplendor hollywoodiano, com a produção de grandes filmes de sucesso no Brasil e no exterior, aglutinando projetos de uma verdadeira indústria cinematográfica. De lá saíram filmes como O Cangaceiro, de Lima Barreto, por exemplo, premiado em Cannes, e até 12 títulos diferentes para diversas custosas produções em um só ano. Concentravam-se ali, no começo dos anos 50, os maiores nomes da produção e direção da época, além de galãs e estrelas do nascente cinema nacional, como Anselmo Duarte, Roberto Rochel, Eliana Lage, Vanjo Rico, Leonor Amar, Marina Freire, Tônia Carreiro e uma dezena de atores que podiam circular entre uma grandiosa estrutura de estúdios, equipamentos e técnicos, até então desconhecida no Brasil. O acervo da Vera Cruz, adquirido por mim, são 30.000 peças. Tem de tudo um pouco, tudo que agradava a arte para fazer cinema. Com essas peças todas, trabalhou Anselmo Duarte, Alberto Rucci, diversos artistas desfrutaram dessa alegria. E eu, sentindo que isso estava sendo perdido em vão, eu me lembrei de comprar, e comprei isso, e tenho isso guardado como uma recordação, não só minha, como dos meus amigos. Então isso é um prazer, é um passado, é um presente e será um futuro para que os jovens que estão fazendo cinema com dificuldades, sem dinheiro, sinta que a Vera Cruz foi rica, rica em arte, rica em fazer cinema, em tudo um pouco, e contratou os melhores elementos
de maiores gabaritos dentro do Brasil. A Veracruz foi invejada até pelos americanos e visitada por grandes artistas internacionais que a vinham visitar e que muito nos orgulhavam. Esta é a Veracruz. A fundação da Veracruz prende-se à figura do industrial Franco Zampari, napolitano nascido em 1898, que na década de 40 criara o Teatro Brasileiro de Comédia e lançava-se na corajosa tentativa de construir a Hollywood Tupiniquim, com incentivo de Titilo Matarazzo. Em 100 mil metros quadrados de área, deveriam ser instalados os maiores estúdios do continente. Os integrantes do Teatro Brasileiro de Comédia e uma equipe italiana dirigida por Adolfo Celli participavam do grande sonho. Para dirigir a ambiciosa produção da Veracruz, Franco Zampari contratava o cineasta Alberto Cavalcanti, com filmes de sucesso na França e Inglaterra e uma reconhecida atuação no cinema mundial. Ao mesmo tempo, técnicos e equipamentos começaram a ser importados sem economias, enquanto a produção se esmerava em custosos e até exagerados empreendimentos. Esse cão que vocês estão vendo trabalhando é o Cão Duque, astro do cinema nacional e TV, com 22 filmes, 500 programas de televisão e campeão da caridade de norte a sul do Brasil. Foi o único cão arrecadado no nativo para asilos de órfãos. Ele não foi imitado até hoje. Os duques são 4 duques no Brasil. Lá em são 15. E continuam os duques dando shows em colégios, continuam os duques trabalhando para as crianças e de vez em quando se apresentando em TV. Duque era um alto salário dentro da Veracruz, contratado, ganhava 10 mil cruzeiros por mês, que fazia inveja a muitos atores. Houve muitos atritos contra o Duque, a própria imprensa também achava que o cachorro ganhava muito. Respondia Franco Zampari: me arrume um outro Duque, imite o Duque, fique de 4 pés, que eu pago o salário que o Duque ganhava. Então foi uma maravilha essa nossa vida na Veracruz. As dívidas quase sempre acompanham os grandes projetos. A Companhia Cinematográfica Veracruz nasceu em meio a elas. A proporção dos sonhos de seus criadores parece ter minimizado os custos para um empreendimento tão deslumbrante quanto o de nossa fábrica de filmes. O objetivo realmente era fazer o que de melhor houvesse em termos de indústria cinematográfica. 4 anos depois de sua criação, em meio a evidentes exageros com os custos de suas produções, a Veracruz podia realmente exibir 12 prêmios internacionais, como os de Cannes e de Veneza, além de 50 nacionais e uma desesperadora situação financeira que a levaria em pouco tempo ao declínio. A euforia dos primeiros tempos diluía-se rapidamente. Os bancos cortavam todos os financiamentos e a Veracruz, cheia de dívidas, começa a desmoronar. Marcada pelo fracasso empresarial, sem conseguir firmar-se como produtora, a Veracruz foi tendo seu patrimônio vendido, retalhado e destruído. Em 1972, um banco ficou com seu terreno e os irmãos Cury, que administravam a empresa desde 1968, como seus maiores acionistas, ficaram com os equipamentos e com o nome da empresa. Com a constituição da Sociedade de Economia Mista, para a SBC, a área toda passou a integrar o capital da indústria, da firma. E agora existe um estudo para que se faça aqui o Museu do Cinema, no Estúdio 4, e os salões, possivelmente, para exposições e feiras e certames, e até mesmo para estúdios de televisão que possam se interessar. Os estúdios da Veracruz fecharam porque estamos num país que mais importa filmes do que faz. Aqui estamos vendo tristemente este fantasma, um cemitério, onde foram os estúdios da Veracruz, onde Franco Zampari tentou melhorar o nível do cinema nacional, onde tentou exportar os nossos filmes, mas que infelizmente não resistiu à avalanche de filmes que entram no Brasil, ocupando os horários e os dias do nosso cinema. Alguns de seus estúdios foram destruídos, outros utilizados como depósitos e muita coisa de seu acervo se perdeu. 2 grandes estúdios dos que ainda restaram são alugados para feiras e exposições.
e onde já se construiu riquíssimos cenários, como o usado para retratar a cidade de Veneza com canais e pontes, hoje abriga centenas de estandes comerciais. Oswaldo Sampaio, o que representou a Vera Cruz para o cinema nacional? Eu acho que a Vera Cruz deu início exatamente à fase industrial do cinema. O cinema no Brasil, até então, vivia numa fase artesanal, com a Atlântida do Rio e as realizações feitas mais amadoristicamente e artisticamente, digamos, por Humberto Mauro e outros. Mas, na realidade, ainda era o artesanato de Watson de Macedo, do próprio Carlos Manga, José Carlos Bullitt, para citar 2 ou 3 que eu me lembro, que levavam o cinema numa fase muito curiosa. Um cinema que era financiado por um homem que talvez não gostasse de cinema, mas era dono de cadeiras de cinema, possuía o maior circuito de cinema no Brasil, que era o Severiano Ribeiro, e decidiu fazer filmes, porque não corria o risco de prejuízos, porque ele tinha cadeiras para serem preenchidas nos próprios cinemas. Mas com a Vera Cruz veio a grande fase do cinema industrial e da produção cinematográfica. A vinda de Cavalcanti da Europa, que não era um produtor, que é preciso que se diga isso, mas que trouxe consigo os primeiros técnicos estrangeiros, organizou o cinema na sua fase indústria. Um cinema que produzia economicamente e financeiramente apoiado, com uma finalidade de uma série de produções programadas e planejadas. Esta, na realidade, é o grande valor da Vera Cruz. Para muitos, mesmo tendo sido breve, foi a maior escola que já existiu para a produção de filmes no Brasil. A existência da Vera Cruz conseguiu, pela sua importância, representar mesmo uma fase do cinema nacional. Na época do seu aparecimento e apogeu, a Vera Cruz agiu como catalisador de uma arte que hoje já assume os ares de uma verdadeira indústria de cinema. Agora fechada, falida como empresa e esquecida como um mau negócio, a Vera Cruz conserva apenas o selo de um empreendimento corajoso. Um sonho grande demais para o argumento de um filme nacional.